Amados irmãos, vamos entrar no estudo da palavra. Vamos ver os irmãos aqui. Vamos ver a igreja, como sempre, se alimentando. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos, depois eu vou para o texto que nós vamos estudar. Romanos 3, bem conhecido, 3:23, e depois o 6:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Ainda bem que com toda a tecnologia, aqui a gente continua ouvindo o som das Bíblias abrindo. Oxalá que isso nunca mude. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e desligados, afastados, desvinculados estão da glória de Deus. Uma vez que o Senhor não coaduna com o pecado, a Bíblia diz que quem se torna amigo do pecado automaticamente se torna inimigo de Deus, né? Pode ser amigo do mundo, mas esse amigo do mundo literalmente está apontando ao ato, ao pecado. Mas a gravidade aqui é que não está dizendo que houve exceção. Não está dizendo, que eu acho interessante, que há algumas coisas que nos apontam. Por exemplo, a Bíblia diz assim: os vossos jovens cansarão, mas sempre certamente cairão, os jovens cairão, mas sempre certamente cansarão, alguma coisa assim. Então é tendência ou é marcado de que o jovem ele tem, ou o jovem não é o fato de não ser casado, ele tem vigor da juventude, ele é mais propenso à queda, mais propenso ao erro. E há um homem, talvez eu ouvi dizer: você vai se tornar sábio o suficiente quando o seu corpo não te permitir mais pecar como você peca hoje. Você vai se tornar alguém de credibilidade maior quando você literalmente... É estranho ouvir isso, né? Não é Bíblia não, tá, gente? Mas o texto diz que os jovens cairão, cansarão, tropeçam. Mas o texto aqui não está dizendo do jovem. O texto está generalizando a raça humana. E quando generaliza, ela não está dizendo só de pessoas comuns ou anônimos como eu e você. Está dizendo dos patriarcas, está dizendo dos profetas, dos apóstolos, dos reis, dos juízes, está dizendo dos santos homens de Deus. Não há exceção. Eu imagino essa cena. A Bíblia diz que olhando Deus, a Bíblia diz, às vezes a gente costuma tanto que né? Bola. A Bíblia diz que olhando Deus de cima do lado, não viu um justo, vírgula, nenhum sequer. Não havia ou não há um sequer. E isso é frustrante. Isso é frustrante porque tira da gente aquele direito que a gente queria ter de chegar lá e bater em Adão. A gente não brinca dizendo: quando eu chegar lá, Adão vai ver. As irmãs falam: Eva, quando eu te pegar. Sim, mas Adão ficou lá atrás, Eva lá atrás. E nós cometemos a mesma coisa, provamos do mesmo fruto, entramos. Eu sei que existe o pecado herdado pela raça humana, e eu sempre questionava, eu tinha raiva um pouquinho quando eu era garoto. Eu sempre tentei entender a Bíblia, irmãos, de um jeito não religioso, entende? Fé, mas não religioso, porque cada coisa tem de a sua forma. E eu começava a olhar em alguns versículos da Bíblia, demorou muito para poder se tornarem normais para mim. E eu começava a pensar: poxa vida, mas Adão pecou, Eva pecou, eles erraram lá, o que tinha a ver com a história? E aí há
Há um escritor, na verdade havia, ele já faleceu, mas a esposa dele continua o ministério dele enviando um livro, não sei se o pastor Carlos já viu, chamado O Cajado do Pastor, um livro mais grosso que a Bíblia, um livro maravilhoso, excelente. E eu vi a explicação que ele estava dando para o fato de eu ser pecador, tendo os meus pais pecado, tendo Adão pecado. E aí ele usou a expressão, quando você tem aqueles tipos de arroz no mercado, a boninha, tio João e tal, como funciona? É igual? Não são iguais. E como houve a mudança? Pega uma semente, expõe a raios ultravioletas, modificam aquela semente, e a partir dali, todo que vier daquela semente tem aquela forma. Então, mudou porque toda vez tem que pegar isso? Não, foi uma árvore, porque surgiu algumas outras frutas. Pegaram uma fruta, enxertaram em uma árvore, nasceu um outro tipo de fruto, e a partir dali, todas são daquela forma. A partir daquela semente, todos vêm. Animais que não existiam, nós não conhecíamos quando era garoto, lembra? O pitbull hoje, que fizeram um cruzamento de um animal e de repente nasce o pitbull. A partir dali, todos que nascerem exatamente assim. Adão pecou, mas nós viemos dele. Nós herdamos o pecado. E na verdade, não é que não se deva preocupar, mas oxalá que todo pecado que nós tivéssemos era o pecado que Adão fez. Oxalá pudéssemos chegar ao Senhor e falar assim: não, Senhor desculpa aí, mas eu garanto, pode olhar. Gente, tem coração. Vocês viram aquele lá? Olha, Senhor, vê se eu não tenho razão. Eu vi um menino desse, eu falei: não estou ouvindo isso não. Um camarada falando para Deus olhar e saber se ele não tem razão. Ô, gente, não conhece o raio-x de Deus não? Quando Deus olha, não consegue dizer, ele fez raio-x. Não, presta atenção. A música diz assim, olha, Senhor, vê se eu não tenho razão. Não me lembro o nome da música, mas é uma música aí dessas tipo, né? Vê se alguém me ofendeu. Vê, Senhor, olha se eu não tenho razão. Ele já fez isso. Ele olhou de cima para baixo e diz: não há nenhum sequer. Glória a Deus. O homem caiu, o homem pecou, nós pecamos. E olha só, oxalá que reconheçamos o nosso estado de miserabilidade e de pecado, porque é a única fórmula de voltarmos ao nosso Deus e pedir misericórdia para sermos resgatados. Mas enquanto o meu coração estiver tentando me justificar, a graça não me alcança. Jesus. Enquanto o meu coração, irmão, é um erro natural, desde criança a gente é assim. Por que não? Mas foi fulano de tal. A síndrome de Adão, foi a mulher que obedece, a mulher, olha, foi, imagina a cena, Adão, Eva, a serpente, aí Deus chega, Adão, a mulher que obedece, com a sua e dela, Eva, foi a serpente, ela olha, não tem mais ninguém, ela tem que assumir, queridos. A lei da transferência nos mantém no pecado, no erro, na miséria e na constância disso. Então, primeiro, você precisa reconhecer que somos pecadores. Verdade. Não existe salvação sem reconhecimento de pecado. Não existe aceitar a Jesus para ser salvo se não, irmão, mudança de rota. Enquanto eu estiver dirigindo uma rodovia e estiver convicto que eu não estou errado, eu vou gastar todo o combustível do carro indo na mesma direção, mas eu não vou chegar no meu destino. Para que haja mudança, eu preciso primeiro reconhecer que eu estou indo na direção errada e aí então fazer meia volta. Eu me lembro que num curso de teologia havia um novo convertido e ele aceitou Jesus. Ele queria qualquer gente participar com a gente. Senhor Jesus, ele queria, sabe? Não, eu quero participar. E ele era, sabe? Queria, e eu gostava do jeito simples dele entender as coisas. E aí um dia o professor fez uma pergunta para a gente na sala de aula, porque tem uma sala assim que é terrível, você não pensar, você não responde nada, né? O que é conversão para você? Só que é uma sala teológica. Você não vai dar uma resposta simplória.
Você vai procurar alguma, sabe, embasamento, aí você já procura logo uma referência e tal, né? Você vai, que conversão? Não, você vai falar, não, Saulo estava indo e não, e tal. Quando chegou a vez desse rapaz responder, ele falou assim: conversão é uma volta de 45, 90, 180 graus. A resposta teológica dele: conversão é uma volta de 180 graus. Estou indo aqui subterrado, volto. Isso é conversão. E isto é a conversão nossa. É descobrir que o nosso caminho estava indo para o abismo, para a perdição. A mão dele foi que fez a curva lá, dizendo: Cláudio, daqui não, se continuar você morre, se continuar você vai para o inferno. E aí, obedecendo a voz dele, nós fizemos a volta e retrocedemos. É 180 graus mesmo, irmão. Não tem meia volta, querido. Como ele é o caminho e não um dos caminhos, ou você vai em direção a ele, ou vai em direção ao inferno. Ou seja, se você está indo nessa direção e quer obedecer ao Senhor, você tem que voltar na mesma direção oposta, porque qualquer lado contrário é abismo. Aleluia. Eu não vou mais no inferno porque eu deixei de fumar, deixei de beber, deixei de drogar, deixei de prostituir. Mas não aceitou Jesus, querido. O meio do caminho não é caminho. Esses caminhos são atalho. Você está passando por uma estrada muito estreita, aonde não há volta. Aleluia. Ou você volta pelo mesmo trilho que você foi, ou você cai no abismo. Não há meio termo. As pessoas estão dando aí dizendo assim: não sou crente, mas também não sou do diabo. Eu estou dando meu jeito. Não existe. É abismo. É abismo. Então Deus vai fazer um raio-x. Ele vai fazer, Deus abençoe, força tática, fiz tudo bem hoje. Ele vai fazer um raio-x para saber como está. E aí a Bíblia diz que ele olha, e quando ele olha, ele não acha um sequer. E Paulo, com convicção desse, chega aos Romanos e escreve assim: porque todos pecaram e estão destituídos, excluídos, afastados da glória de Deus. E aí a nossa sentença é dada. Porque agora no Romanos 3 e 23, nós vamos ver 6 e 23, nós temos a sentença de quem está destituídos. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aí, o 3 diz que todos pecaram. E o 6 diz que o salário de quem pecou é morrer. Irmãos, até quem não pecou morreu, que dirá quem peca. Verdade. A diferença é que a morte não tinha legalidade, por isso teve que vomitar Jesus de lá. Mas os demais, não tem como. Os demais, todos. E aí, o que a gente faz? Porque eu tenho uma informação, primeiro, de que eu fui reprovado. Olha que forte, irmãos. A informação que ele tem é: pesado foste na balança e achado em falta. Lembra disso? Então essa é a primeira informação. E aí foi dito: ó, vocês estão aí todos, faltou, está todo mundo em pecado, todo mundo pecou, e estão afastados da glória de Deus. Vocês estão sem acesso à glória de Deus. E aí no 6 e 23 ele diz assim: o salário do pecado. Deixa eu continuar dizendo para vocês que pecaram. E o interessante, irmão, que Paulo nunca se excluiu disso. Viu? Paulo, ele não, tanto que homem de Deus de verdade, ele não pede perdão pelo pecado dele só, ele pede perdão pelo pecado do povo. Você pode ver, ele diz assim: eu pequei. Moisés vai dizer assim: eu pequei, Senhor. Todos eles vão pedir. Irmão, isso é muito lindo e as pessoas não aprendem. Nós pecamos. Aí quando Paulo está dizendo assim: tem outra, todos pecaram, e aos que pecaram, o salário é a morte.
aí Ele nos traz o refrigério, Ele nos traz a resposta, a solução, aquela luzinha, como dizem, aquela luz do fim do túnel. Ele está dizendo: olha, mas o dom gratuito de Deus. E eu acho bonito que, quando nós expressamos o dom gratuito de Deus, Ele está tirando do soberbo a sua prepotência, Ele está tirando do rico a sua autossuficiência, está tirando do pobre a sua desculpa por não alcançar. Ele está dizendo assim: ó, o dom de Deus foi gratuito. Ninguém comprou, aleluia. Ninguém deu carteirada, porque na lei dos homens assim funciona. Eu vou repetir, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ele está dizendo: na lei dos homens, os homens dão carteirada. Por exemplo, há uma lei que vocês conhecem, que chega numa delegacia dois criminosos, duas pessoas delinquentes que cometeram o mesmo crime, e aí o delegado ouve as partes e diz assim: olha, eu estipulo uma fiança de 5 mil reais. O rico fala: sem problema, podia ser 10, tira o dinheiro do bolso, paga e vai para casa. O pobre vai para a cadeia, porque não tem condições de pagar a fiança. É ou não é? Então, na lei dos homens, os homens compram sua liberdade, os homens compram seus advogados, os homens compram a sua, sabe, dar sua carteirada, mas com Deus não. Ele está dizendo: aqui ninguém compra nada, aqui o pobre tem o mesmo valor do rico, aqui o influente, não há influência. Eu não sou subornado por homem, o que eu dei a vocês foi de graça. Aleluia! Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Não tem meio termo. Eu acho lindo o versículo que diz: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Não há meio termo, uma vez que somos pecadores e que fomos afastados da graça de Deus. Ou corremos para baixo do guarda-chuva da graça de Deus, ou não temos salvação. E olha, quando diz que é todos, eu fico imaginando Moisés, com todo o poderio de Moisés. Todo o poderio de Moisés. Moisés tinha um coração diferente. Sabe, alguma coisa fica lá guardada. Deus já tinha chamado. Mas mesmo antes de ele ser chamado, depois do tempo que passou lá no deserto, ele mata um egípcio. Homens mansos, manchados com as mãos de sangue. Homens sábios se envolveram com a idolatria. Homem santo caíram em prostituição muitas vezes e adultério. Irmãos, o pecado é implacável e cruel. Ele não tem dó de ninguém e não perdoa ninguém. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Olha, pelo amor de Deus, quantas pessoas você conhece que oravam 10 vezes mais que você e estão caindo nessa agenda? Você está achando que é por seu mérito que você está aqui até hoje? Não! É por causa do dom gratuito, da misericórdia e da graça. O pecado não perdoa. Ele nos faz fazer coisa que nós jamais acreditaríamos que faria. A vida teve que me ensinar que eu não sou forte quanto eu pensei ser. A vida teve que me ensinar que mesmo, irmãos, por que o Senhor usa Pedro? Gente, entenda, Pedro é uma das melhores referências do ser humano na sua essência. Quando Pedro na cena dizendo: Senhor, eu não vou te trair,
Porque ninguém tinha mais convicção do que Pedro naquele lugar. Ninguém tinha coragem de Pedro pisar em cima da água, dando risco na sua própria vida, quando os outros preferiam a segurança do barco. Então Pedro era a verdade que falava. Ele literalmente estava pronto a morrer por Cristo. A prova maior é que quando eles estão deixando Getsêmanis, poucas horas depois que ele havia dito aquilo, os demais dizendo: e aí, vamos lutar, porque a Bíblia diz que eles começaram, foi só Pedro. Eles estavam decidindo: e aí, os soldados estão vindo, vamos lutar. Eu tenho até medo de falar isso aí, porque os crentes andavam armados, tá? Bom, continuando. Aí, Pedro está descendo os demais juntos assim, então pensando: e aí, vamos lutar? E aí, vamos morrer com eles? Porque você lembra quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, que os homens disseram assim: ó, vamos lá, ainda vamos morrer junto com ele, porque tentaram apedrejar ele quer voltar, vamos lá para morrer. Os discípulos eram decididos assim. Mas enquanto eles estão dizendo: e aí, vamos lutar, vamos pegar a espada, Pedro puxa a espada, corre lá e pá, na orelha do servo do sumo sacerdote mau. Isso provou dizer assim: vocês pensam demais, eu falei que eu ia morrer, porque ele é bom mesmo, eu vou direto assim. Então Pedro era o modelo exato. Não adianta pegar aquele calminho, porque você vai entender que ele conseguiu porque ele é calminho. Deus queria usar o esposinho mesmo, sabe? Então Pedro estava falando exatamente a verdade. Quando diz assim: eu vou contigo até a morte, ele ia com ele até a morte. E por que o Senhor usou Pedro? Por Cláudio dizer para si: Cláudio, você não se conhece. Verdade. Maldito o homem que confia no homem. E eu sei que a maioria dos crentes entende esse versículo dizendo: maldito o homem que confia no outro. Não é o que a Bíblia diz. Mas toda vez que você vê alguém citando esse versículo, raramente ele cita esse versículo de forma certa. A maioria das vezes ele diz assim: maldito o homem que confia no homem quando ele é enganado por alguém. Irmão, não está dizendo isso, não. Não está, não. É maldito o homem que confia no homem, em si próprio, e faz do seu braço o seu escudo. Querido, pelo amor de Deus, a sua confiança em você pode te enganar. E aí você fala: meu Deus, eu pensei que eu não fazia isso. E fez. Por exemplo, a coragem do homem. Você nunca sabe a coragem do homem até necessitar. Você não sabe. Há pessoas que infelizmente se tornaram homicidas sem nunca ter matado uma galinha antes. Entende isso? Então o homem não se conhece. O coração pior ainda. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, cheio de perversidade. Quem o conhecerá? Então é a graça. O pecado não perdoa nenhum de nós, não. Poxa, o irmão tão quietinho. Vai para o céu. Se o coração dele falasse mais alto que a boca dele, você ia ver que tem dentro do coração de gente muitas vezes tão quietinho, meu Deus, santo. Então vamos lá. Concordo, nós somos pecadores, amém? Necessitamos da graça salvadora, ok? Do favor imerecido de Deus. Moisés matou o egípcio e vários outros fizeram tantos erros. Davi, nós vamos falar sobre ele agora, nós vamos ler o Salmo 51. Mas todos erraram, todos cometeram erro, todos pecaram. Agora, sabe o interessante, irmão? O problema não é o erro em si. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca esperou que nós não errássemos. Sabia disso? Presta atenção. Deus nunca esperou que nós não falhássemos, não caíssemos. Aliás, a Bíblia diz que o cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Deus nem estava falando em fazer você quando ele já preparou o seu resgate. Verdade. Entende isso? O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então ele não tinha feito o mundo ainda quando ele já decidiu a ideia de fazer o cordeiro. Então Deus não esperava de maneira nenhuma que você não errasse, não falhasse, não caísse. Agora o que ele espera é que você permaneça no erro e continue caindo, e que aceite a queda e diz: é minha sina. Não é meu irmão, quanta covardia nessa frase. Não é meu, esse é o meu destino mesmo. Seu destino? Que isso? Que negócio é seu destino? Seu destino é os céus. Verdade.
Seu destino é voltar para o destino, e o destino seu é lá. Você foi feito dentro de Deus. Aleluia, aleluia. Chega um pouquinho lá para a mamãe sentar do seu lado aí, filha. Seu destino, ei, seu destino é os céus. Esse é o seu destino. Entendi isso, amados? Sim, Jesus. Hoje eu estava no batalhão falando com os policiais, e Deus me orientou para falar com eles algumas coisas, sabe, de projetos que eles abandonam, histórias que eram para terminar linda no final e de repente abandona, para em todas as áreas. Não, querido, ouça, Deus sempre quis o melhor para você. Agora você precisa querer também. Caso contrário, entendeu? Nós temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus. Eu disse, já usei, eu ia colocar algumas frases aqui, mas eu já citei. Salomão não sabe como pode se envolver na idolatria, né? Mas tem gente que achando que, sabe qual é triste? É que o ser humano em si, ele acaba às vezes achando que é porque o outro é fraco. Sabia? Ele acha que o outro falhou porque o outro é fraco, mas ele não. Ele não. Eu se fosse comigo, um erro desse eu não cometia. Cuidado, irmão. Cuidado. O Senhor me ensinou a olhar com olhar de misericórdia. Eu falei para vocês que eu tinha muita raiva. Eu, garoto, jovem, até homem, eu peguei raiva de bebida. Então eu tinha muito raiva de ver pessoas bêbadas. Eu não tinha paciência nenhuma. Eu não maltratava, mas eu tinha pavor. Pavor. Eu não aguentava, porque na minha mente, de uma criança ou de alguém que nasceu no evangelho e não conheceu o outro lado, eu disse: o cara bebe porque quer. Ele vai lá no bar, compra vinho e manda para dentro. Até Deus me mostrar um sangue meu, presbítero, chorando, dizendo: eu não quero. Perder ministério, perder família, perder respeito. E eu disse: opa, a coisa é mais séria do que eu posso pensar. E o meu conselho é: olhe com misericórdia hoje, antes de ter que depender dessa misericórdia. Porque há pessoas que estão caindo nas sarjetas aí, embriagados, que um dia dizem: eu jamais tomo um gole disso, eu jamais bebo, eu jamais fumo, eu jamais entraria. Irmãos, você não tem noção do tanto de gigantes que foram derrubados. Lembra a mulher lisonjeira que a Bíblia fala? A mulher adúltera. A Bíblia diz assim: muitos são os que foram derrubados por ela, muitos são os que foram mortos por ela. E aí a gente fala: eu não, comigo não. Aí depois você fala: entende isso? Olhe com misericórdia para quem está bêbado. Eu não consigo conceber crente ver gente cair na sarjeta, os outros são bando e participar da zombaria, irmão. Não dá para conceber isso. Não é possível, não é crente, não conhece o Senhor. Quem zomba de quem está em estado de calamidade nunca conheceu a Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e não há amor nesse tipo de coisa. Alguém sendo lambido por animais na rua, e a mente de alguns crentes não pensa que ele tem uma esposa, não é casado ou tem um filho, e que o filho pode passar ali e arrasta o nome da família inteira, uma humilhação pública, porque você não controla alguém embriagado. Ele fala alto, ele age de forma, espalhafatosa, de forma que vai chamar atenção, e às vezes o filho tem uma educação e está lá: ô pai, tem que respeitar o pai, cuidado. E aí, perigo, que tem que cuidar para Satanás não colocar ódio no coração do filho também, e não perder, não amaldiçoar esse filho também. Entende a situação? É muito mais complexo, mas o que eu preciso entender é: uma vez que eu tiver a mente de Cristo, o olhar de Cristo de misericórdia, eu não olharei para alguém com necessidade como se fosse só alguém que merecesse. E eu vou dizer uma coisa para vocês:
Me dá tristeza ver como alguns crentes não conheceram a misericórdia. Talvez não saibam que precisaram ou que precisam dessa misericórdia. Só que, quando você for ver na Bíblia falando sobre misericórdia, sabe o que o Senhor disse? Eu terei misericórdia só de quem tem misericórdia. Verdade. Meu irmão, pensa nisso. Algumas coisas são medidas com perdão. Só perdoa na medida que perdoa. Só perdoa quem perdoa. Misericórdia, às vezes eu só terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Imagina isso, irmãos. Maravilha. Imagina isso. Pensando dessa forma, seu coração vai se consertar e vai dizer: Senhor, como eu estou agindo? O que eu estou pensando referente a outra pessoa? E a questão de inteligência, por exemplo, algumas coisas eu faço não pensando em mim. Por exemplo, algumas coisas talvez eu não precisaria fazer e eu faço hoje. Eu falei para vocês há algum tempo, veio uma dupla de missionários dos Mormons foram na minha casa. Quando eu cheguei, eu vi um rapaz grandão, americano, um sapato totalmente aberto. Eu falei: não é possível um negócio desse. E o Espírito Santo faz você ver tudo aquilo que você pode mexer, fazer alguma coisa. Se o Senhor te mostrou, é porque você não é igual ao outro, você quer ser ou não. É porque você pode mudar de alguma forma, ajudar de alguma forma. E aí eu olhei e falei: meu amigo, dá o seu endereço. Eu fui levar eles no local. Levantamos e compramos um sapato para levar para ele. Aí o ser humano fala: mas é herege, é uma seita. Ah, é? Eu pensei que era só um ser humano com um sapato furado. É uma seita? Eu pensei que era só um jovem que fez um voto de pobreza e não pode nem ganhar nada direito. Eu pensei que era só isso. Ah, é? Entendi, irmão, que nós... E aí eu olho, eu não preciso. Se eu quiser um sapato hoje, eu vou lá e compro. Ok? Mas eu conheço um mundo que dá tanta volta. Eu tenho uns filhos que talvez amanhã não vão estar na frente dos meus olhos, vão estar morando longe. E pode ser que o Senhor chame eles também para alguma missão, para alguma coisa. E aí lá na frente, Deus vai fazer alguém olhar com a mesma misericórdia com que eu olhei. Um neto, é necessário mudar, gente, pelo amor de Deus. Muda, pelo amor de Deus. Tá bem? Vamos ver, nós temos 20 minutos, vamos ver se a gente dá uma escorrida aqui. Quase impossível do Salmo 51, mas vamos escorrer do Salmo 51. Alguém que tem consciência de pecado, quando vai orar, pede o que para Deus? Perdão e misericórdia. Eu costumo falar sempre, gente, quando é para a gente, misericórdia. Quando é para os outros, justiça. Né? Alguém te ofende, alguém te aborrece, alguém injusto, você se abaixa e fala assim: Senhor, faça justiça. Você só fala para isso, você tem certeza que você é a parte lesada. Você só pede justiça quando você sabe que o cara foi injusto, comprovadamente injusto. Aí você fala: Senhor, faz justiça. Porque você não tem coragem de falar: Senhor, mata ele, vai, mata, quebra uma perna dele, Senhor. Porque é isso que você está pedindo quando você fala: faz justiça. Você fala: faz justiça. Aí o cara bate o carro e fala: ai, tá vendo? Você é crente ou você é o quê? Nem macumbeiro está fazendo isso? E crente está fazendo? Que é isso? Não. Misericórdia para lá é misericórdia para cá também. Justiça para cá é justiça para cá. Irmão, justiça. Se o Senhor não fazer justiça, só para ninguém, gente. Porque nós lemos lá, Romanos 3, todo mundo pecou. Se for fazer justiça, não sobra ninguém. A inteligente oração de Abacuque. Imagina a oração de Abacuque. Abacuque olha o povo assim, pecando, tudo errando, tudo. Aí ele faz uma oração: o Senhor veio de Temã, das terras de Parã. Aí ele fala assim: ouvi, Senhor,
a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele está dizendo assim: Senhor, eu ouvi sua voz e deu medo. O Senhor ia fazer um estrago grande aqui. Aí ele falou assim: Senhor, traz vida de novo, aviva sua obra aí, sabe? Renova esse povo, aviva no meio dos anos. Nos meios dos anos, Senhor, faz de vez em quando, faz uns congressos no meio do povo assim, faz notório, faz uns milagres, notifica. E aí quando ele está falando isso aí, ele lembra de quanto a gente erra, quanto a gente perde. Ele falou assim: mas o Senhor vai ver quanta gente não presta. Porque para avivar, sabe? Como você faz, aviva uma obra. Você pega, limpa a sujeira, tira o tapete. Quando você olha embaixo, você descobre que tudo está errado lá embaixo do tapete. E ele sabia exatamente que quando o Senhor começasse a fazer um movimento, ele ia descobrir todos os erros que estavam embaixo do tapete. Ele ia descobrir todos os erros que estavam escondidos. Então no meio, é um versículo só, é da primeira oração: ouvi, Senhor, a tua voz e temi, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, glória a Deus. Mas quando ele for falar na ira, ele falou: ixi, o Senhor vai ficar com uma raiva. O Senhor vai se irar quando ver que a gente não presta. Quando o Senhor ver quanto a gente é ruim, o Senhor vai ficar irado. E na sua ira, o fogo consome tudo. Então ele já pede misericórdia. Já ao Senhor na ira, ele não está dizendo assim: ó, Senhor, se o Senhor irar, ele sabe, a gente conhece nós. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ó, Senhor, tem algumas coisas que não estão legais. Se o Senhor não gostar muito, é isso. Não. Ele está dizendo assim: Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. No meio dos anos ela notifica. E aí ele para e diz assim: ele vai ficar com raiva. Ele vai se irar. E aí ele já pede misericórdia assim: ó, na ira, ele está dizendo assim: Senhor, eu já estou avisando. Quando o Senhor começar a avivar, o Senhor vai ficar com raiva. Você já viu a mãe quando chegava do serviço e ia revisar o trabalho feito? Eu acho que não é só eu que ela assim, não é só a nossa casa, não. A mãe chegava do serviço e tinha dado um monte de ordem para nós. E na hora dela revisar o serviço, ela descobria aquilo que a gente tinha escondido lá, sabe? Ai, eu vou ali, esse lado aqui eu não vou fazer, não. Era justo ali o olho da mãe. Ela descobria justo aquilo que nós não queríamos. E aí, meu filho, pega a varinha, traz a vara. Está querendo me enganar, moleque? Ele está dizendo: Senhor, o Senhor vai ficar muito irado, mas olha, não mata todo mundo, não. Lembra-te da tua misericórdia, da tua ira. Faz isso quando você for orar: Senhor, eu pequei, eu errei, eu mereço o castigo, mas por favor, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Oh, atende-me segundo as tuas muitas, multidão das tuas misericórdias. Não olhe pelo meu pecado, não olhe por merecer que eu não mereço, mas trabalhe com a sua misericórdia. E aí Davi começa a orar. E no começo da sua oração ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Não é segundo os meus erros, não é segundo a minha justiça, não é segundo a minha forma, não. Tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade, não é segundo a sua justiça. Deus não pode ver o mal, irmão. Se a justiça passar, não sobra ninguém. Balaão, se dependesse do anjo, ele perdia o pescoço. Foi a jumenta que não foi, porque senão ele morria. Você está no meio de uma guerra: Senhor, vem cá, mata todo injusto. Só tem cadáver depois da guerra. Entende? Ele está dizendo: tem misericórdia de mim segundo as tuas benignidades. Porque gente inteligente sabe exaltar a Deus, sabe? O filho inteligente sabe elogiar o pai quando quer alguma coisa. A mulher inteligente sabe agradar o marido quando quer alguma coisa. O marido inteligente sabe agradar a mulher quando quer alguma coisa.
Senhor é bom demais, meu Deus do céu. O Senhor é muito bom. Meu Pai. Gente, assim faziam os apóstolos, os profetas. Assim fazia Moisés. Moisés, quando via o circo pegando fogo, pronto para todo mundo morrer, ele começava a lembrar: Deus, lembra quando o Senhor tirou aquele povo com o Senhor é muito forte, hein? Sua mão estendida para o seu braço forte. Que braço, que bíceps, que tríceps. Inteligência, elogia quem tem condições de te perdoar. Verdade, Jesus. Não glorifica o nome dele o dia inteiro, não fala nada de bom para ele, chega lá e perdoa aí, Jesus. Nem te conheço, rapaz. Entende isso? Que ele disse: perdoa, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Isso aí é muito importante você lembrar, que nada é por nossa causa. Você tem que lembrar disso. Entendeu? Lembre o Senhor do quanto Ele é misericordioso. Lembra quantas vezes nós quebramos a lei dele. Irmãos, eu sei que o ritmo é diferente, mas há um hino que grita dentro da minha alma quando eu sei que alguém já pensou nele, que eu canto de vez em quando. Oh, quantas vezes te busquei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me. Nós prometemos não errar e erramos de novo. Nós prometemos não comer aquela comida e comemos de novo. Não beber aquela bebida e bebemos de novo. Ó, quantas vezes te busquei. O Pai está dizendo assim, ó, não é uma nem duas, são multidões de misericórdias, porque a Bíblia deixa bem claro, são elas as causas de nós não sermos consumidos. Aleluia. São elas, as misericórdias do Senhor, são as causas de não sermos consumidos. É por isso que diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque eu, Cláudio, gasto todas as minhas durante um dia. Eu, Cláudio, todas as que eles mandam, não chega uma no final do dia, irmão. Eu gasto tudo. Aí no outro dia de manhã, ele olha e fala: vou ter que usar de novo. Vamos um pouquinho de misericórdia com o Claudio, porque já está miserável de novo, já está precisando de novo, já está arrebentado de novo. Não é a palavra que é nova cada manhã, mas as misericórdias são novas cada manhã. Por quê? Porque nós usamos todos os dias a misericórdia deles. São a causa de sermos consumidos. O dia que a misericórdia voltar, nós somos consumidos. Verdade. Por quê? Irmãos, tem uma visão espiritual disso? Imagina um monte de míssil vindo pronto para destruir você. Imagina isso. Um monte de míssil vindo pronto para sentar em cima, destruir você. As misericórdias do Senhor são um escudo. Escudo de broquel. Aí a misericórdia do Senhor está fazendo isso para não alcançar você. O dia que ele não andar e fizer isso, esses mísseis pegam em você. Verdade. Então as causas de nós não sermos consumidos é o escudo da misericórdia de Deus, dizendo: não, aqui não. Aleluia. É o escudo da misericórdia que está dizendo: ei, Cláudio, a mancada que você deu, se eu baixo o meu braço. Aleluia. Glória. Ei, filho, o erro que você cometeu, por muito menos outros já foram para o inferno. Se eu tiro a minha misericórdia, você não sobrevive. Verdade. Aleluia. Glória. Perdoa, apaga as minhas transgressões. Irmãos, olha que pedido inteligente. Ele não diz nem esquece, ele diz apaga. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões da sua misericórdia. Ele está dizendo assim: o Senhor tem muita misericórdia. Apaga minhas transgressões. Vamos tentar fazer pelo menos a leitura, que está difícil. Próximo. Lava-me completamente
da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Gente, a iniquidade, ela é diferente do pecado. Porque a iniquidade é o pecado institucionalizado. E durante muito tempo eu pensei que o Senhor jamais perdoaria a iniquidade. Mas a Bíblia diz que Ele apaga e perdoa todas as nossas iniquidades. Verdade. Porque o ser humano não consegue, por si só, sair, deixar de errar. Ele precisa. Porque muitas vezes, irmãos, começa com o pecado, mas a continuação desse pecado se torna iniquidade. Entende? Aquele pecado, aquele erro que você cometeu uma vez, foi pecado. Aquele erro que já cometeu mais de uma vez é iniquidade. Entende? Criou crosta, casca, criou resistência. Vamos usar uma linguagem normal? Lembra o que o antibiótico faz? Eles falam que você tem que tomar antibiótico por 7 dias. E aí a gente não entende nada. Melhorei, vou parar. E paramos. E quando vem o problema, vem dobrado. E o médico fala, sabe o que aconteceu? O que é? É porque você parou antes. Então, infelizmente, em vez de resolver o problema, criou resistência. Essa bactéria criou resistência a esse antibiótico. Esse antibiótico não resolve mais. Vai precisar de alguma coisa muito mais forte. Por quê? Porque você não deixou o trabalho fazer todo. Irmãos, iniquidade é isso. Criamos resistência. E aí, o que acontece? A sensibilidade diminui. No primeiro erro, nós choramos. Passamos a noite acordados. No primeiro erro, nós queremos correr para a igreja. Mas quando se torna iniquidade, parece que nem errado mais é tanto assim. Não, nem, sabe? A gente até consegue dormir depois do pecado. Consegue entender isso, amados? Mas está dizendo, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Retira de mim, Senhor. Me torne limpo. Faz-me limpo. Próximo. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, Davi conhecia as transgressões dele. Viu? Davi não ficava falando assim, não fulano de tal errou, eu nem tanto. Não, é terrível ver as pessoas comparando. Quem pecou, sabe? Querendo justificar pecado, empurrando os outros no meio do negócio. Eu pequei, mas você viu o pecado? Porque é assim que funciona. Ele joga alguém que aparentemente tem um erro maior, que é para tirar a direção. Isso não faz a gente se curar, irmãos. Isso não faz a gente resolver nossos problemas. Então Deus nos dê misericórdia de nós e nos ajude a reconhecer que, porque eu reconheço as minhas transgressões. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco e que nós possamos reconhecer as nossas transgressões. E só que diz assim, meus pecados estão sempre diante de mim. Fala aí comigo, irmãos. Quantas vezes você ajoelha para orar e o pecado vem na sua mente? Quantas vezes nós nos ajoelhamos e o erro vem na nossa mente? Davi está dizendo, seu pecado está sempre diante de mim, mas você precisa tirar isso para fora com o Senhor. Porque Davi dizia, enquanto eu escondi, meus ossos se ressecando. Eu sei que parece que você já sabe que o Senhor sabe de tudo, mas é necessário nós verbalizarmos para Ele, falar para Ele. Próximo. Contra ti somente porque fiz o que era mal, o que é mal à tua vista, para que seja justificado por falar se puro quando julgares. Irmãos, Davi não errou só contra Deus, não. É que na verdade o pecado é contra a santidade de Deus. Então todo pecado é contra a santidade de Cristo. Tanto que é uma coisa meio complexa de se entender muitas vezes, mas o seu julgamento não vai ser o quanto você errou ou quanto você não errou, vai ser o quanto Cristo foi santo. É estranho, talvez muito difícil tentar explicar isso, mas a nossa balança de justificação não é nossa limpeza, não é nossa justiça. Quem está do outro lado da balança é quem nunca pecou. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se alguém quiser saber como vai ser, é assim, imagina uma balança, Deus
o centro fiel, a balança fiel. Um lado, Jesus Cristo. Do outro lado, se colocar todos os homens, ainda não levanta a balança. Entende? Então o que está em jogo não é o teu pecado, é a santidade dele. Verdade. Você precisa apelar para a graça e a misericórdia dele. Viu? É ele que sobe da balança do outro lado, para você não ser reprovado. A visão de Cristo, irmãos, precisa ser aberta na nossa mente. Ok? A cruz está entre o chão e os céus. Deus não pode ver o mal. Então, para que Deus não me consuma ao olhar para mim, Ele tem que olhar para mim através de Jesus. Ou seja, entre Deus e eu, é necessário que Deus veja o Filho dele. Senão, não tem condições. Para que eu chegue a Deus, que também não pode ver o mal, eu só consigo através de Jesus. Verdade. É porque diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você imaginar Jesus, Deus, eu, Jesus. Para eu não ser consumido, quando Deus olha, vê através da misericórdia, Jesus me enxerga. Ok? Para que eu seja atendido, quando vou olhar para Deus, é através de Jesus. Por quê? Deus olha para mim, pecador, e através de Cristo Ele me vê santificado. Gente, é roupa. É roupa. Você não confunde uma pessoa se estiver com a roupa de outro? Então Deus, para não me consumir, Jesus coloca em minha capa de santidade. Verdade, Jesus. Aleluia. Para Deus não me consumir, Jesus coloca sobre mim, pecador, uma capa de justificação. Então Deus, quando olha, eu estou vestido com a roupa de Jesus. Maravilha. Eu, quando olho para Deus, para ser aceito por Ele, preciso ser visto através de Jesus. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz assim: ó, Ele só consegue ir quem Ele quiser revelar. Verdade. Se Ele não me conhecer, Ele diz: Pai, não conheço isso aí não. Não, Jesus, eu não conheço você. Não adianta. Abra os seus olhos, coloque no coração isso. Nós dependemos de Jesus para tudo. Engula a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por tua palavra, Senhor, que agora estudamos. Senhor, ajude-nos a reconhecer nossos pecados, porque conforme dizia o teu filho Davi, eles estão sempre diante de nós. Senhor, conforme diz esse mesmo salmo, lava-me e ficarei purificado. Purifica-nos dos nossos pecados, Senhor. É o melhor sentimento que uma igreja pode ter. É o sentimento de arrependimento. Eu preciso, nós precisamos nos arrepender para alcançar a misericórdia, porque conforme a tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E nós confessamos a ti, Senhor, que somos pecadores, que temos pecados e que temos dependência, ou dependemos das suas misericórdias, das suas muitas misericórdias, da multidão das suas misericórdias, para não sermos consumidos, Pai, para não sermos destruídos. Ajude-nos, Senhor, a guardar no coração a santidade e a buscar em Ti a santidade. Te agradecemos, Te louvamos, Senhor, por essa igreja que unida, Senhor, ouviram a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Volte a pregar transformação em santidade, coisa que eleva o homem ao altar, onde não ouço o que quero, mas preciso para me santificar. O evangelho sem ter cruz só emociona, jamais pode transformar. Evangelho sem ter cruz só emociona, jamais pode transformar.